Oi, gente. Estamos aqui para a gente corrigir a primeira prova da segunda fase da Unicamp, né? Isso é a prova de português e a prova de matemática. Nós vamos corrigir a prova de matemática. A prova de matemática desse ano foi uma prova relativamente fácil, né, para uma segunda fase. Então vocês devem estar até surpresos com um pouco dessa facilidade aí, né? Vamos para a primeira questão, que a primeira questão ela fala sobre velocímetro de um instrumento que indica a velocidade, né, de um veículo, uma coisa muito fácil de vocês imaginarem, né? Então você tem um velocímetro aí que marca até 240 km por hora. E ele quer saber exatamente qual é o ângulo que se forma quando está, né, marcando 104 km por hora. Isso daí, a resolução, ela é bem simples, né? Você faz uma regrinha de 3, você coloca lá 210 km corresponde a 240 km, x ângulo, né, grau, vai corresponder a 104 km. Aí você chega facilmente aí a 91 graus, né? Resposta do item A. No item B agora, ele fala que no quilômetro 20 km por hora é o único momento em que o velocímetro marca corretamente. Mas o importante no enunciado é a gente ler que o velocímetro ele varia linearmente. Isso corresponde a uma função do primeiro grau, né? Então, na resolução, a gente vai ter que montar uma formulinha que corresponda a uma função do primeiro grau. Ele fala que 20 km é a única marcação correta. Quando tiver o velocímetro marcando 70 km por hora, né, que na verdade ele está a 60 km por hora. Então está tendo um erro aí. Então se a gente for pensar nesse item B, a gente pensaria assim, né? Então você coloca lá 20 km corresponde a 20 km, exatamente. 65 km reais corresponde a 70 km e um certo V de x vai corresponder a um certo x aqui. Então você faz aqui a variação, né? 65 menos 20 corresponde a V de x menos 20, né? Essa é a primeira proporçãozinha aqui. E aqui no segundo membro vem 70 menos 20 e x menos 20, né? Aí você chega nessa proporção aqui, que facilmente, né, você resolvendo chega na fórmula que ele pediu, que é 9x sobre 10 mais 2, né? Essa é a equação que relaciona a velocidade real com velocidade marcada no velocímetro, né? Uma questãozinha muito simples para a gente aí, né? Na questão 2, que é a 14, corresponde a 14 de vocês, ele dá a planta de uma sala, de um cômodo, que tem 2,7 metros de altura, né? E aí ele fala que, por norma, em cômodos residenciais, a área superior a 6 metros quadrados tem que ter, né, instalar uma tomada a cada 5 metros, né? Esse é um dado importante. Pode ser até uma fração de 5 metros, quer dizer, pode ter mais tomadas, mas menos que isso não pode, né? Então ele pergunta qual é o número mínimo de tomadas que esse cômodo, né, pode ter. O problema aqui é a gente conseguir achar primeiro, né, o perímetro, certo? Então a gente tem que calcular o perímetro da sala, que vai corresponder a 10,8 metros. Esse é o perímetro, né? Se você dividir o perímetro por 5 metros, que é o mínimo exigido aí, você vai encontrar n igual a 2,16. Como n tem que ser um número inteiro, o menor número que satisfaz essa condição inteira é 3, né? E aí ele pede o espaçamento entre as tomadas. Para 6 espaçamentos iguais, você pega o perímetro e divide por 3, que são 3 tomadas. Aí você encontra facilmente o espaçamento igual a 3,6 metros, né? Então, primeiro, o item A era bem simples. No item B, ele fala que tem uma lâmpada colocada bem no centro do teto, né? Então, bem aqui no ponto O aqui, ó, tá vendo? Então, para você calcular o comprimento do fio, ele tem que sair aqui desse ponto, que é exatamente a tomada, ele vai perpendicularmente aqui a uma das arestas da parede, né? E depois ele tem que ir desse ponto até lá. O que é importante é vocês enxergarem esse triângulo retângulo aqui, né? Porque você tem aqui OH é a altura desse triângulo isósceles aqui.
Então, se você tem aqui a distância de 1 metro, aqui também vai ser 1 metro, né? Esse aqui é igual a esse daqui, 1 metro. Então, vai sobrar 0,5 porque o lado aqui da parede mede 3 metros, né? Então, 1,5 metros. Aí tem um triângulo pitagórico aqui, ó. 0,5, 1,2 é da família triângulo 5, 12 e 13. Então, por um Pitágoras, aqui 5, 12 e 13, né, você conclui que o OA vai dar igual a 1,3. Mais 1,7 do comprimento do fio na vertical, você soma os dois, vai dar, né, C igual a 3 metros aí de fio. Né? Também o item B é uma questão simples. Né? Eu acredito que a maioria de vocês deve ter resolvido. O mais difícil é enxergar, né, aqui esse triângulo retângulo aí. Mas, né, isso aí já, para quem já trabalhou com cubo, com paralelepípedo, né, ele é bem fácil de imaginar isso aí, falou? Bom, agora a gente vai para a próxima questão. A próxima questão é aquele que falava número áureo, né? Todo mundo sabe que aquele número áureo, ele sai de uma equação aqui, né? Nessa equaçãozinha aqui assim. Então era só vocês multiplicarem por x, cairia numa equação quadrática, né? Que seria essa equação aqui, né? E aí vocês resolvem. E é lógico que numa equação de segundo grau tem mais ou menos. Só que o menos aqui, né, ele não satisfaz, vocês vão pegar só o valor com um sinal mais positivo, por isso que dá 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é o famoso número áureo, né, certo? E dentre várias aplicações e utilidades do número áureo, né, na sequência de Fibonacci, que é aquela sequência onde cada termo, a partir do terceiro, é a soma dos dois anteriores, né, olha, você tem aqui 1 mais 1 dá 2, né? 1 mais 2 dá 3, e assim você vai fazendo, 3 mais 2 dá 5, 3 mais 5, quer dizer, sempre somando os dois anteriores dá o terceiro. Então você facilmente consegue montar os 11 primeiros termos dessa sequência. O 10º termo vai ser 55 e o 11º vai ser 89. E, né, conta a lenda aí que se você dividir um termo posterior pelo anterior na sequência de Fibonacci, esse número vai se aproximando cada vez mais ao número áureo, que seria essa divisão aqui, né? Como ele quer só uma casa decimal, então a gente chega à conclusão que vai dar 89 dividido por 55, aproximadamente 1,6, né? Então esse é um valor bem próximo, né, com uma casa decimal do número áureo, né? Uma questãozinha muito interessante, onde ele mostra uma sequência que é famosa, né, e manda você fazer a divisão, só isso, né? Então essa formulinha aqui é a fórmula do termo geral da sequência. Cada termo, né, somado ao seu posterior vai dar o termo seguinte. Na questão 16, você tem uma curva na forma de espiral, ou o famoso caracol, né, certo? Aí ele coloca o seguinte: tem aqui um semicircunferência, né, que vai desse ponto aqui até aqui, é uma semicircunferência, depois você concorda, faz uma concordância aqui, uma outra semicircunferência e vai, né, adicionando. Ele diz que o raio unitário aqui, o R1, vale 1, né? E aí o cara pede para você determinar a área da figura. Bom, se você quiser a área da figura, vamos voltar um pouquinho aqui, né? Seria interessante vocês só dividirem aqui assim, ó. Pronto, né? Se vocês dividirem isso, vocês vão ter um semicírculo menor em cima de raio igual a 3 e um semicírculo aqui embaixo de raio igual a 4, né? Então, como aqui em cima o raio é 3 e aqui embaixo o raio é 4, é só você pegar meio círculo de cima com meio círculo de baixo, né? Então, a gente vai ter aqui a área total, vai ser o semicírculo EF mais o semicírculo DE, né? Então, fazendo as continhas, dá 25π sobre 2. O comprimento total, voltando outra vez naquela figura, né, seria meio semicírculo com raio 1, outro semicírculo de raio 2, outro semicírculo de raio 3, outro semicírculo de raio 4, até o 20, que ele quer o 20, né, a soma dos 20 primeiros arcos. Isso vai gerar uma PA, né?
Então você vê aí, metade de π, 2π vezes 1, que é o comprimento da circunferência. Então, metade da circunferência de raio 1, metade da circunferência de raio 2, metade da circunferência de raio 3 e assim por diante, né? Então, se você tirar o π em evidência, vai dar uma PA, que é uma soma de PA, né? Aqui é uma PA, isso aqui é uma PA. Consequentemente, você usa a fórmula da PA, você chega facilmente em 210 π centímetros, né? Uma questãozinha que envolve geometria plana, né? E PA misturado, né? Uma somatória de PA. Uma questão bonita, né? Mas também de fácil resolução. Na questão 17, é outra vez, como todos os outros exercícios, é a interpretação de texto, né? Então o cara coloca lá um brilhante, é um diamante com uma lapidação particular, né, que torna essa gema mais apreciada entre todas as pedras preciosas. E ele desenha, né, aqui um corte, né, do diamante aí, né? E aí ele define o que é um quilate, né? Então ele fala, um quilate corresponde a 200 miligramas. E aí ele deu a massa específica, né? A massa específica do diamante. Agora, se alguém não souber o que é massa específica, faz uma análise dimensional. Ele diz que aqui, olha, ele é 3,5 gramas por centímetros cúbicos. O que significa isso? Que ele ocupa 3,5 gramas, ocupa 1 centímetro cúbico no espaço, né? Então ele faz uma correspondência entre a massa e o volume, né? E aí ele dá um brilhante de 0,7 quilates. Então, primeiro a gente tem que calcular quantos miligramas vai ter 0,7 quilates. Então, é uma regrinha de 3 simples, né? Então, e no item B, você verifica que ele dá aqui a fórmula do tronco de cone, né? Tronco de cone. Quer dizer, então nem precisava decorar isso aí, né? Vamos para a resolução do item A. Olha, você vem aqui, 1 quilate equivale a 200 miligramas, 0,7 quilate que equivale a M, né? Aí você facilmente chega no M igual a 140 miligramas, né? Então, isso já calculou a massa dessa pedrinha aí. Aí você vai fazer 3,5 gramas ocupa 1 centímetro cúbico. Então, 140 miligramas vai corresponder a um volume V. Não pode esquecer de transformar gramas em miligramas, né? Senão você acaba errando na unidade aí. E aí você fazendo essas contas, você vai obter que vai dar 0,04 centímetros cúbicos o volume ocupado por um brilhante de 0,7 quilate, né? Uma questãozinha, outra vez uma regrinha de 3. O mais difícil aí é a interpretação, né, da massa específica, né? Agora no item B, como você tinha que calcular o volume, né, você tem aí o volume do tronco, que é a parte de cima, e o volume da pirâmide, que é a parte de baixo. Como ele deu o volume do tronco, a fórmula, então você vai colocar lá, π sobre 3 vezes a altura, que é 0,6, 1 é o raio menor e 2 é o raio maior, né? Então aqui você acha o volume do tronco. Depois o volume da pirâmide é 1/3 da área da base, só que o raio é 2, então πr ao quadrado, né? Vezes a altura, que é 1,8. Aí fazendo as continhas você chega facilmente no volume daquela pedrinha, né? 3,8 π milímetros cúbicos. Tá? Não pode esquecer das unidades, hein? Pelo amor de Deus. Bom, vamos agora para a próxima questão, né? Essa questãozinha talvez deixou vocês meio assim confuso na hora que vocês foram ler. Eu sei de alunos que tiveram que ler 2, 3 vezes para poder entender o enunciado desse exercício, né? Então você vê que a dificuldade maior é muitas vezes na interpretação, né? Então vamos ver. Ele diz o seguinte, que todos os números podem ser escritos utilizando um dos 7 desses luminosozinhos, essas luzinhas aí, né? Pode ser A, aqui, B, C, D e assim por diante, né? Então, por exemplo, você quer o número 1 aqui, né? Você vai acender o G e o F, né? O número 2, você vai acender o A, o G, o C, o D e o E, né, para dar o número 2, e assim por diante.
né? Então, desses números aqui, se a gente observar, são 10 dígitos, né? 10 dígitos. De 1 até 0 são 10 dígitos. Aí ele diz o seguinte, atribuindo as letras A, B, C, D e assim por diante, né, nos trechos aí, como a figura mostra aqui, como essa figura mostra aqui, né, ele quer saber o seguinte, qual é a porcentagem que isso acontece aí. Essa porcentagem é que a gente vai ter que entender. São 10 dígitos. Por exemplo, a letra G corresponderia a uma aparição aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Então, a letra G, ele vai ter uma frequência de 8. 8 em 10 dígitos corresponde a 80%, né? Certo? Essa é a interpretação. Vamos ver a resolução desse item A aí, né? A gente vem aqui e calcula para cada letrinha lá qual é a frequência. Então, a gente obteve essa tabelinha aqui, né? Certinho? Como o A aparece 8 vezes em 10, 8 sobre 10, né? Isso vai me dar 80%. Por isso que eu devo achurar aqui, ó. Tá vendo, ó? O item A corresponde a 80% de aparição lá, né? E o item B aparece 6, então 60%. Depois o item C aparece 70%, e aí você completaria, né, essa tabelinha. Então, era mais difícil interpretar do que propriamente resolver esse exercício, né? Então, você vê que no item A a coisa funciona desse jeito aí, né? Agora, o item B já era uma questão de probabilidade, aí fica um pouco mais, né, complicado, né? Vamos voltar àquela figura inicial aqui, ó, certo? Então, para você ter um número 3, quais são as luzinhas que teria que aparecer com defeito? Seria o B e seria o D, né? Então, se o B e o D estiverem com defeitos, o número 3 é um número que vai aparecer sem problema nenhum, né? Que é o que ele pergunta aí. Supondo agora que o dígito em destaque possua dois trechos defeituosos, que não acene, calcule a probabilidade do algarismo 3 ser representado corretamente. Então, a probabilidade é do B e o D estarem com defeitos, né? Então, vamos voltar para a resolução agora do item B, né? Então, você tem o seguinte, né? Se você calcular a combinação de 7 e 2 a 2, que é de quantas maneiras duas lâmpadas do 7 pode estar com defeitos, isso vai dar 21 maneiras, né? Então, você tem 21 maneiras no espaço amostral e uma maneira dos dois aparecerem com defeito. Então, a probabilidade é 1 em 21. Esse é um jeito de resolver, né? A outra maneira de você resolver é pensar separadamente. Por exemplo, a letra B pode aparecer com defeito? Pode. Qual é a probabilidade de aparecer com defeito? 1 sobre 7. E a letra D? A letra D também pode aparecer com defeito. O E é vezes e 1 sobre o espaço amostral agora de 6. Né? Como pode aparecer aí, né, o contrário, B, D primeiro e B depois, então eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. E aí vai dar o mesmo resultado, 1 sobre 21, né? Então é uma outra maneira da gente resolver esse exercício, tá ok? Então esse era o exercício talvez mais assim, capcioso, que o aluno precisaria pensar um pouquinho mais, né? Certinho? Bom, até aí vocês percebem que o nível das questões não chega a nenhuma questão muito difícil, né? Ela varia numa questão média para fácil e média um pouco para mais difícil. Essa das cebolas aqui, turma, é um exercício que vocês já estão cansados de resolver, né? O cara dá aqui que o peso unitário é 25 gramas e o raio médio é 2 centímetros. E aqui 200 né, de gramas uma cebola grande e 4, né, 4 centímetros de raio. Aí o cara coloca lá, somando 40 unidades entre pequenas e grandes, pesaram
né, 1.700 gramas. Então aí ele manda montar um sistema. Chamando de P, né, as pequenas e G as grandes, fica fácil de a gente mostrar que são 40 unidades, então P mais G igual a 40, 25P mais 200G vai dar 1.700 gramas, né? Aí você escalou no sistema, ele vai cair num sisteminha bem simplesinho aqui, né? Aí você vai fazer G igual a 4 e P igual a 36, né? Quer dizer, então resolvendo o sistema, não precisa ser nem por escalonamento, vocês vão chegar nessa resposta aí, né? 4 cebolas grandes e 36 pequenas. Então você verifica que o item A, ele pede o sistema e pede a resolução, né? Então, bem simplesinho, é mais interpretação de texto do que propriamente dificuldade em matemática, né? No item B, já a coisa, né, funciona em termos de desperdício, né? É você ver quanto que você vai perder em termos de casca. Aí o cara coloca lá, determine a área correspondente a 600 gramas de cebolas pequenas. Aí você tem que fazer o quê? Calcular quantas cebolas pequenas você tem aí. Então você divide os 600 por 25 gramas. Aí você vai encontrar 24 cebolas pequenas, né? Então 24 cebolas pequenas vai ter uma área de casca, que é 24 vezes a área de uma esfera, né? A área de esfera é 4πr2. Como o raio é 2, né? 2 ao quadrado vai dar 4. Aí você facilmente chega numa área de 384 pi centímetros centímetros quadrados de área de casca, né? A área é centímetros quadrados, né? Agora, ele diz que 600 gramas de cebolas grandes corresponde a 192, aí é fácil você verificar que com cebolas grandes, né, a mesma quantidade em gramas aqui, 600 gramas, você vai ter pouca casca, 192 pi. E lá 384, quer dizer, exatamente o dobro, né? Certo? Então, quando você for ao supermercado, né, é melhor comprar cebolas grandes que o desperdício é menor, tá ok? Essa é a conclusão que a gente chega aqui, né? Então, você vê uma questão média, mas é a interpretação do texto, né? Porque na hora que você vai modular aqui a questão, é um sisteminha do primeiro grau. E depois um pouquinho de fórmula de área de esfera, certinho? Bom, a próxima questão 20 é uma questão interessante porque ele envolve uma função modular. Tem aluno que olha uma função modular e já sai correndo, né? Começa a ficar apavorado. Mas era só perceber que na função modular, o ponto mais importante é quando ele muda de inclinação, que é esse ponto aqui. E ele corresponde a um x igual a 1 e a imagem igual a 2, tá certo? Então, a imagem de 1 é igual a 2. Se você souber interpretar o gráfico, morreu o problema, né? Se o x é igual a 1, corresponde à imagem igual a 2, você substitui no lugar do x1, né? E no lugar do x1 e iguala isso a 2, ó. Aí você encontra P igual a menos 1, porque esse módulo tem que estar zero. Porque esse 2 com esse 2 cancela, né? E o módulo tem que ser zero, então P só pode ser menos 1, né? Olha que exercício simples, né? Agora, precisa entender o gráfico. Toda função modular, né, ele tem essas variações aí. Quando ele muda de inclinação, é o ponto que corresponde lá, né? Um ponto-chave de substituir, né? No item B, ele já pede para você substituir o P igual a menos 3 e fala que a imagem vai valer 12. Então você cai numa equação modular, né? Essa equação aqui, ó, 2x mais x menos 3 igual a 12. Aí você sempre, para abrir o módulo, você tem que abrir em duas condições, né? Para x maior ou igual a 3 e x menor que 3. Quando você abre com x maior que 3, maior ou igual a 3, como o que está dentro aqui vai ser positivo, o módulo então vai conservar o sinal, né? Você vai encontrar x igual a 5, que está dentro dessa condição x maior ou igual a 3. Então, x igual a 5 é uma solução válida. Agora, quando você considera x menor que 3 e você encontra x igual a 9, isso aqui é incompatível com essa condição. Então, ele não convém. Então,
a resolução aí dessa equação modular aqui é x igual a 5. Concorda? Então, uma questãozinha, né, bem clássica e também de fácil resolução, não é nada, né, do outro mundo, né? Certinho? Eu acredito que aquele aluno que, né, fez o cursinho direitinho, estudou direitinho, trabalhou direitinho, ele não deve ter tido muita dificuldade nisso aí. É lógico que a gente não pode, né, esquecer que ele tinha a parte de português também, tinha o problema de ser a primeira prova de segunda fase, toda aquela ansiedade, mas é uma prova que era, entre aspas, fazível, né, turma? Fazível. Vamos lá para a questão 21. Uma bateria perde permanentemente sua capacidade ao longo dos anos. Turma, muda a história, mas a equação que ele deu aqui é de uma função, né? Essa função é uma função exponencial, né? Esse já apareceu com história de bactéria, já apareceu com radiação, né? Com um problema de radiação nuclear e assim por diante, sempre é uma funçãozinha exponencial, né? E ele pede para achar o A e o B. E ele tem que fornecer dois dados que ele realmente fornece. Ó. Ele coloca t igual a 0 e t igual a 55 e o pt é igual a 1,6 e, né, 20. Então, você, com base nisso, você, né, dá para resolver. Bom, a primeira, o item A, ele manda esboçar o gráfico. Ó. Turma, o gráfico de uma função exponencial todo mundo sabe, né? Ele passa, ele é uma função que se a base é maior que 1, como a base aqui é maior que 1 é 10, né? Ele é uma função crescente, né? Então, você pegando aí, facilmente no gráfico, no quadriculado que ele deu, se você fizer o t igual a 0, né? Aqui, ó, t igual a 0, ele dá 1,6, né? Ó, t igual a 0, aqui vai dar 0, 10 elevado a 0 é 1, né? Isso aqui vai dar 1 para t igual a 0, t igual a 0 vai dar 1 isso aí e vai dar 1,6. Então você sabe que ele passa aqui no 1,6. Depois tem um dado importante, quando ele vale 55, ele deu que esse valor vale 20. Então você tem o segundo ponto, você tem esse ponto aqui, sabe que ele vai passar por aqui e ele vai ser crescente. Então, dá para esboçar esse gráfico aí, né? Então, quem conhece qualquer gráfico de uma função exponencial sabe que ele é ou crescente ou é decrescente. Como a base é maior que 1, ele é crescente, concorda? Bom, depois no item B, né, vamos voltar no enunciado para vocês verem aqui. No item B, ele pede para achar a constante A e B, né? Então, vamos lá. Para a gente achar a constante A e B, a gente pega e faz o t igual a 0, a gente vai... Opa, vamos voltar aqui que eu faço a constante t igual a 0, né? T igual a 0, aí você encontra o A igual a 1,6. Isso é bem facilzinho de resolver, né? Depois o item B, o parâmetro B já é mais difícil, porque você coloca lá o A igual a 1,6, o B que você não sabe, mas o T vale 55 e o PT vale 20, né? Então você tem aqui agora uma equação exponencial. Só que é uma equação exponencial de bases diferentes. E você sabe que todas as vezes que a equação é exponencial de bases diferentes, você tem que pegar logaritmo. Por isso que nos dados ele fornece o logaritmo. Pega o logaritmo dos dois lados, né? Aí você tem a propriedade do expoente aqui cair para cá, não é isso? Vai dar 55b log de 10, que vale 1, né? Isso aqui vale 1, que é de conhecimento de vocês. Aí você separa essa divisão aqui numa subtração, lembra? Né? Então você tem lá a divisão, vira uma subtração, o 3 derruba, e aí você precisa log de 5. Mas o log de 5, todo mundo sabe que log de 5 é, na verdade, log de 10 dividido por 2. Ou melhor, vai ser log de 10, que é 1, menos log de 2, certinho? Por isso que a gente já substitui aqui, né, por 1 menos log de 2, né? E aí, resolvendo isso, você vai encontrar B igual a 1 sobre 50, né? Isso vai dar 0,02, né? Certinho? Perfeito?
você pode deixar na forma de fração. Como ele pediu o A e o B, né, então aí, certinho? Bom, indo para o próximo, turma, essa questãozinha aqui também foi meio de pai para filho, né? É uma coisa assim carinhosa que o examinador fez com vocês, né? O cara dá uma matriz, né? E fala o seguinte, determine o valor de x para que o determinante de A seja positivo, né? Calcular determinante de matriz de terceira ordem, né? Vocês podem aplicar sarros, podem aplicar qualquer regrinha aí, você chega nisso, né? Então vamos lá, turma, calculando o determinante aí, você vai chegar numa função do terceiro grau, né? Então a função do terceiro grau aqui, ó. Se você quiser resolver uma inequação do terceiro grau, é melhor fatorar, lembra? Você fatora, tira o 4x em evidência. Aqui você tem dois caminhos. Você pode analisar o sinal de 4x, né, fazendo y1 igual a 4x e analisar o sinal, y2 igual a 4x2 menos 25 e analisar o sinal e fazer um varalzinho. Mas vocês lembram que se a função é do terceiro grau, turma, ou a função vai ser crescente assim, ou ele vai ser decrescente. Lembra disso? Então, se você conseguir olhar a fatoração aqui, né, e ver quais são as raízes, fica fácil, né? A raiz ou vai ser 0 ou vai ser igual a 5 meios, mais ou menos 5 meios. Se o aluno percebeu isso, ele consegue fazer esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, as raízes são 0, né, menos 5 meios e mais 5 meios. Como o coeficiente A aqui é positivo, ele tem esse jeitão aqui, né? E aí vocês sabem onde ele é negativo, onde ele é positivo e assim por diante. Como você quer que ele seja positivo, você vai pegar essa região aqui, ó, positivo aqui e positivo aqui. Aí você vai ter aquela solução lá, né? Se alguém escreveu x menor que 0, maior que menos 5 meios, também está correto, né? Ou x maior que 5 meios, né? Olha, uma questãozinha muito legal essa daí, né? Uma questãozinha que envolve matriz, determinantes, né? E também função polinomial, função terceiro grau, né? E uma inequação aqui do terceiro grau que, se você souber fatorar, você tem duas maneiras de resolver, né? Certinho? Bom, agora o item B, né? Ele fala sobre fazer o x igual a menos 2, né? Fazer o x igual a menos 2 e resolver essa equação matricial aqui, né? Então você tem a matriz A, que é essa daqui, e a matriz C, né? E aí você tem que multiplicar A com C para obter a matriz B, né? Isso daí você lembra que para multiplicar a matriz, você pega essa linha, né? Você multiplica por essa coluna e, respectivamente, soma. Então você vai fazer menos 2 com 3 dá 6, né? Depois 2 com 4 vai dar 8, você soma, aqui é menos 6, aqui dá 8, né? E aí 0 com menos 1, né? Vai dar 0. Aí isso vai dar 2, que é justamente esse 2 aqui, né? E você vai proceder da mesma forma, né? Você vai fazer essa linha aqui vezes essa coluna aqui, e aí vai obter menos 8, e procedendo da mesma maneira, você vai pegar essa linha com essa coluna aqui, e vai obter o 56, né? Quer dizer, é uma multiplicação de duas matrizes bem simplesinho, né? Bonita questãozinha, mas não é nada difícil isso aí, né? Era uma questãozinha realmente assim, uma gentileza do examinador para com vocês que estudaram, né? Certinho? Bom, na questão, penúltima questão 23, esse daqui é um exercício já mais elaborado, né? Você precisaria ter um pouquinho mais de conhecimento de analítica aí, né? Aqui no caso, ele deu duas retas. Você sabe que se eu chamar essa reta de R aqui, por exemplo, né? Essa reta tem inclinação negativa, então ela só pode ser essa daqui, né? E essa daqui é a equação, né, que tem inclinação positiva, chamada de reta S aqui, né? Então você tem duas retas RS.
Como o coeficiente angular de uma delas é 2 e o coeficiente angular da outra é menos meio, né? Quando você tem o coeficiente angular de uma reta é igual a menos meio e o coeficiente angular da outra reta é igual a mais 2, você sabe que a reta R é perpendicular à reta S, né? Então aqui forma realmente 90 graus. Olha. Perfeito? Isso é importante saber, né? Aí o cara quer saber o seguinte: determine as coordenadas do ponto de tangência entre o círculo e essa reta R. Então o ponto de tangência vai estar aqui, né? Um ponto T. E você sabe que todo raio no ponto de tangência ele é perpendicular. E se você colocar aqui uma outra perpendicular aqui, um outro ponto de tangência aqui, você vai ver que se o raio vale 2 aqui e 2 aqui, isso aqui é um quadrado, porque já tem 3 ângulos retos, consequentemente esse outro ângulo também é reto. Aí você vai ter aqui 2 e aqui 2, né? Então essas informações já estão no enunciado, que você tinha que interpretar, né? Então vamos para a resolução disso aí. Ele quer que a gente determine as coordenadas desse ponto T aqui, né? Então ele quer isso aí. Vamos ver então como é que a gente faria isso. Aqui está a figura, olha. Que forma o quadrado, você vai ter que esse ângulo é reto, aqui é 2, 2, 2 e 2, né? Bom, se esse ponto aqui T, se T pertence à reta R, então se eu chamar as coordenadas de K, o valor do x dele, o y vai ser menos k sobre 2, certinho? Então, eu já tenho as coordenadas desse ponto, né? Ó, então, você tem aí, aqui tem um sinal de igual, tudo aqui é igual, né? E os T e B são os pontos de tangência. Agora, se o x, se o ponto T pertence a essa reta, ó, ele tem essas coordenadas aqui que eu falei, né? Aí você pode aplicar um Pitágoras nesse triangulinho aqui, ó, nesse triangulinho aqui, tá vendo, ó? Que lindo, né? Aí você vai ter OT quadrado é igual a AT quadrado mais AO quadrado, um Pitágorazinhos aí. Substituindo os valores, você vai encontrar K igual a menos 4 sobre raiz de 5, menos 4 raiz de 5 sobre 5, né? E aí o valor do y, que é menos k sobre 2, dá isso. Aí você já tem as coordenadas do ponto T, né? Então é um Pitágorazinho aí, resolveria o teu problema. Só que a dificuldade aqui está em colocar, como T pertence à reta R, né? Então que o jeitão daquelas coordenadas é k e menos k sobre 2, né? É só substituir k aqui, ó, e você vai obter o y igual a menos k sobre 2, né? Isso aí resolve o item A. Agora, o item B já precisaria de um raciocínio um pouco mais elaborado. Você quer a reta que passa pelo centro aqui, né? Essa reta aqui, ó, que é essa reta T aqui, né? Como é que eu vou equacionar essa reta T, né? Você observa que essa equação S aqui, se eu passar para lá, vou encontrar 2x menos y igual a 0. Essa é a equação na forma geral. E essa equação aqui é x mais 2y igual a 0, também na forma geral, certo? Por que eu escrevi as equações na forma geral? Porque eu vou usar a distância. Distância do centro até uma reta é igual a distância do centro até a outra reta, né? E vocês devem lembrar que distância de um ponto a uma reta R, ela é módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre a raiz quadrada de A2 mais B2. Lembra disso? Né? Então, aí você substituindo o ponto C de coordenada genérica XY na primeira reta, na segunda reta, igualando as duas, eu vou chegar nessa equação aqui. Aí você vai abrir isso de duas maneiras. Ou esse valor vai ser igual a esse, ou esse valor vai ser menos, né, o oposto desse aqui. Foi o que nós fizemos aqui. Aí você vai encontrar duas retas. Na verdade, são as equações das bissetrizes, porque isso aqui é uma bissetriz aqui. Só que você vai encontrar duas bissetrizes, né? Essa outra bissetriz aqui, ó. Só que essa daqui tem coeficiente angular positivo.
E essa daqui, né, tem coeficiente angular negativo, a reta T. Então, aquele que o coeficiente angular é positivo, não convém, ó. Essa equação aqui não convém. Só vai, né, aquela que o coeficiente angular é negativo, y igual a menos 3x, né? Então, esse item B, talvez de todas as questões, foram, né, entre elas a mais difícil, né, que até agora, né? Precisava realmente ter um pouco mais de traquejo na parte de analítica. Agora, tem outras maneiras de resolver, viu? Eu tive um aluno que me informou que traçou uma reta paralela aqui, né? Traçou uma reta paralela a essa reta, tal, equacionar essa reta, achou a intersecção, também deu para fazer o item A e depois o item B também, né? Só que é outra resolução, talvez um pouco mais trabalhosa, mas toda resolução é uma ótima resolução, né? Vamos para a próxima questão agora, né? Então, para a próxima questão, a gente vai fazer o seguinte. Vamos para a próxima questão, que era a última, né? A 24ª. Olha, esse exercício é um exercício prático, né? Que ele coloca, como nos outros exercícios, uma historinha. Um topógrafo deseja calcular a distância, tal, deu a figura, né? E deu as medidas dos ângulos, né? O que o aluno tinha que perceber que quando ele chega a dar π sobre 3 é 30 graus. Π sobre 3 é 60 graus. E aqui volta a ser 30 graus de novo, não é isso? Então, você tem aqui que esse ângulo aqui, ó, é 30 graus. E esse ângulo é 30 graus. Turma, ó que bonito, é um triângulo isósceles, esse lado é igual a esse, né? E você tem que esse ângulo BCD aqui vale 60 graus. E somando esses dois, vai dar um ângulo 90 graus, né? Então, isso tudo já dá para inserir através desses dados aqui, né? Aí ele quer a distância AB, então vamos separar aquele triangulinho lá, né? Então, a gente separando aquele triângulo como um triângulo isósceles, esse triângulo é isósceles, né? Esse lado é igual a esse, né? E aí você sabe que num triângulo isósceles, sempre a gente traça a altura para ganhar um triângulo retângulo, né? Você tem um triângulo retângulo aqui e um outro do outro lado. Como o triângulo é isósceles, a altura também é mediana, né? Mediana. Então, esse segmento é 15 sobre 2, 15 sobre 2. Aí, turma, vocês podem usar aqui trigonometria. Esse ângulo aqui é 30 graus, né? Π sobre 6. Aí você faz aí, né? Cosseno de π sobre 6, 30 graus, é raiz 3 sobre 2. Pela figura, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Aí você chega facilmente no x, né? Então, ele vale, né, 5 raiz de 3 metros. Não esqueçam nunca da unidade, hein? Pelo amor de Deus, certo? A gente insiste nisso. No item B, né, ele estava pedindo, no item B, a distância de B até D, né? Distância de B até D. Então, vamos lá. Distância de B até D significa essa distância aqui que vamos chamar de Y. Nesse triângulo, se esse ângulo aqui é 60 graus, turma, a gente sempre falou, se tem ângulos conhecidos, né, você pode aplicar a lei dos senos, a lei dos cossenos e assim por diante. Como você tem os dois lados adjacentes aqui, esse e esse aqui, né, ao ângulo de 60 graus, você achar o y é a lei dos cossenos, né? Aí você aplica a lei dos cossenos aqui para 60 graus. Como o cosseno de 60 vale meio, né? Então, no lugar do cosseno de 60 vale meio, aí é só fazer conta. Então, essa questão 24, apesar de ser a última, ela é bem simplesinho, né? A gente resolveu aí com uma lei dos cossenos e um Pitágorazinho aí, né? Um Pitágoras, trigonometria no triângulo retângulo. Tá claro? Então, turma, essa prova aí, turma, ela foi realmente muito bem elaborada. Acreditamos assim que o aluno que se esforçou, perdeu um pedaço das férias aí para poder se preparar, se deu bem nessa prova, né? Então espero que continue assim nas provas de amanhã, né? E termine, né, o ano aí, que uma das últimas provas de vestibular é da Unicamp, né? Ele consiga deixar vocês mais alegres, satisfeitos aí com o rendimento de vocês, tá? Até mais.